Essa semana tomou forma toda uma polêmica em volta da exposição de crianças no YouTube e nas redes sociais. Eu acho esse assunto muito interessante para a gente conversar sobre ele aqui, não apenas por causa da exposição das crianças, mas porque eu acho que dá para abordar uma questão muito maior. Eu já até comecei a abordar esse assunto com o pessoal lá nos meus stories, no meu Instagram, @acidezfeminina, pra você começar a me seguir a partir de agora e já fazer parte dessa discussão antes dela vir aqui pro YouTube. E lá eu levantei um ponto que pra mim é muito caro, assim, tem muito valor, que é a questão do constrangimento de uma maneira geral. Por exemplo, você já parou pra pensar no quanto o constrangimento é um dos piores sentimentos que pode existir na vida? Porque o constrangimento é que dá vazão, muitas vezes, à raiva, ao ódio, à humilhação, à vergonha, ao medo. E foi a sensação de ver uma outra pessoa passando pelo constrangimento que começou toda essa onda relacionada à exposição de crianças enquanto criadores de conteúdo, com milhares e milhões de seguidores. E a partir daí, muita gente começou a se perguntar se isso era uma coisa ética, correta, que os pais poderiam estar fazendo ou deveriam estar fazendo, ou se existe uma maneira disso acontecer sem que seja tão prejudicial e que a gente fique com essa sensação do constrangimento estampado na cara das crianças. E aí acho que dá para fazer uma ligação direta com o fato de eu ter começado a expor a minha gravidez depois que eu já estava com 5 meses de gravidez. Vou deixar aqui nos cards, inclusive, a playlist completa para você assistir desde o início do dia que eu contei que eu estava planejando ter um filho e tal. E o motivo pelo qual eu fiz isso, eu divulguei com um delay enorme de vários meses, primeiramente foi porque eu acreditei que eu não ia ter saco pra galera palpitando, tá ligado? Eu tava extremamente correta, sabe? Essa coisa de, ai, agora você tá com 3 meses, você deveria ter esperado pra contar. Ou, ai, nossa, eu não sei o que, o enjoo passa. Ou, nossa, meu Deus, com 3 meses e já, sei lá, caminhando. Porque tem uma galera que é sem noção pra caralho, né? E aí, beleza, a Clara nasceu, eu mostro ela em um outro vídeo, mostro ela bastante até no Instagram, bastante na minha visão, né? Tem gente que acha que é pouco, tem gente que acha que não vê ela nunca. E continuo mantendo esse quadro materno aqui pra gente falar sobre coisas de maternidade, mas ainda assim eu fico me policiando muito pra não ficar relatando vivências e não expor a Clara enquanto uma criança, enquanto um ser humano que tem vontades e deve ser respeitado. Então toda vez que eu penso em falar sobre algum assunto, a primeira coisa que eu penso é manter esse assunto e esse diálogo, essa conversa que a gente tem aqui, sob a minha visão, sob a visão da Tati, mulher que virou mãe e faz 452 outras coisas. E não sob a visão da Clara, de como educar a Clara, do que a Clara fez, do que ela faz, de como ela pode ser, do que vai... Entendeu? Primeiro porque vocês que são meu público não são crianças, e segundo que quem sou eu para falar que, nossa, meu Deus, a educação de sei lá quem tem que ser desse jeito ou daquele outro. E terceiro e mais importante é exatamente por eu pensar a longo prazo. Tipo assim, agora ela não entende mesmo, ela vê eu gravando os vídeos, ela acha sensacional, vocês mesmo viram no último vídeo aqui que ela entra e faz graça na câmera e quer participar e ela quer mais mexer na câmera que qualquer outra coisa. Então ela entende muito pouco do que é que tá acontecendo, mas daqui 4 anos, quando ela tiver 6 anos, ela já vai ter uma concepção do que é que está acontecendo e do tamanho da exposição. Quando ela tiver 15, mais ainda. Quando ela tiver 20, isso ainda pode acontecer. E eu já sei que o pouco que eu faço pode proporcionar algum tipo de constrangimento para ela. Agora você imagina se eu estivesse expondo as atividades dela, o cotidiano, o dia a dia, mostrando ela chorando, dando birra, ou até feliz demais com alguma coisa besta, ou sei lá, aprontando qualquer coisa, levando bronca, ou ficando de castigo, ou o que seja. E às vezes você pode estar pensando, mas esse papo que a gente tá tendo, que você tá falando, Tati, é muito distante, porque eu não exponho meu filho, eu não tenho um canal pro meu filho, eu não tenho um Instagram pro meu filho. E eu acho que não. Acho que muito pelo contrário. E o jeito que eu vou te explicar o meu argumento é o seguinte: você não sente um certo alívio de não ter tido acesso à internet e não ter passado a sua pré-adolescência ou adolescência num mundo em que todo mundo tem acesso a todas as coisas e as pessoas ficam se expondo na internet fazendo uma ou outra coisa e tiram fotos que muito provavelmente elas vão ter muita vergonha daqui 4, 5 anos? Eu tinha uma foto minha de quando eu tinha 13 anos num concurso de modelo,
porque assim, que quando eu tinha 17, 18, eu tinha tanta vergonha que eu rasguei a foto e joguei fora. Agora, e quase ninguém via essa foto. Agora, você imagina se essa foto estivesse em mídias digitais naquela época. E o motivo pelo qual eu joguei fora foi o constrangimento mesmo, de pensar, nossa, várias coisas já tratadas na terapia, passou. E aí eu vou cair naquele clichê da empatia, mas eu acho que o único jeito de eu explicar meu argumento é pela empatia mesmo. Então, tipo, você já parou pra se colocar no lugar do seu filho ou da sua filha quando você resolve fazer um Instagram pra ele pra ficar postando as fotos? Você já parou pra pensar que pode ser que o seu filho ou filha seja uma pessoa muito tímida, retraída, que não gosta de se expressar, que não quer ser vista, que não quer se expor, e aí ele já tem todas essas pessoas acompanhando ele esse tempo todo, desde que ele era um feto? E ó, deixando bem claro, não é necessariamente um julgamento, é um questionamento. Você já parou pra pensar? Porque se você parou pra pensar e tudo bem, eu vou saber lidar com isso depois, ou acho que não vai trazer nenhum tipo de prejuízo, ou ele não vai se sentir constrangido ou humilhado de nenhuma maneira, velho, o filho é seu, você tem que tratar e cuidar e fazer do jeito que você acha que é certo, desde que, né, não esteja passando do limite, e aí as autoridades vão ter que intervir, com toda e plena razão. E para tornar essa coisa mais real ainda, eu fico pensando numa outra coisa que é gente, e aí principalmente essas pessoas que os filhos trabalham enquanto criadores de conteúdo e tal, faz vídeo pra internet ou qualquer coisa parecida, expõe essas crianças na porta de casa e mostra a porta de casa, ou com o uniforme do colégio, ou fica postando as coisas em tempo real, tipo, 5 horas todo dia eu busco meu filho nessa escola aqui que você tá vendo no uniforme dele. Eu não quero ser a paranoica de tipo, meu Deus, o mundo é muito ruim, a coisa é muito tensa, as pessoas são más, mas cara, você tá abrindo uma brecha tão grande para que apareça alguém louco, sem noção, com problemas psicológicos ou até bandido, mau caráter mesmo, para fazer alguma coisa com seu filho, que a única coisa que eu consigo pensar é que você não deve ter parado um segundo para pensar na segurança do seu filho, na sua, da sua família de uma maneira geral. Tá aí Ana Hickman para contar a história. Nem postava desse jeito e olha só o nível que chegou o negócio. E aí eu vou compartilhar com vocês um comentário que eu já recebi umas 2 ou 3 vezes quando eu mostrei a Clara, ou quando eu relato as coisas aqui no Materna sobre a nossa vivência, que é tipo assim, eu gosto porque parece que você fala com ela como se ela fosse um adulto. E eu já recebi esse comentário numa espécie de deboche também, que é tipo assim, mas pra que você tá falando desse jeito com essas palavras com ela? Ela não vai entender, ela não é um adulto. E aí, sintetizando todas essas coisas que eu fui pensar sobre esse caso e essa polêmica, eu acredito que tem algo que é muito fácil de ser avaliado por todas as pessoas e que eu acho que quando você estiver vendo essa polêmica e essa exposição, você consegue também avaliar dessa maneira, começar a perceber dessa maneira, que é o fato de às vezes a gente não enxergar bebês, crianças, pré-adolescentes e adolescentes enquanto seres humanos. A gente enxerga enquanto uma hierarquia, de tipo, eu sou adulta, eu sei mais que você, eu sei o que você tem que ter vontade, como você deve agir, e é desse jeito que você tem que ser. E você esquece que existe toda uma questão de personalidade, vivências e experiências pessoais que tem que ser respeitada. E que não é porque essa pessoa é menor de idade, ou é menor que você, ou tem uma idade muito inferior à sua, ou é seu filho, seu sobrinho, ou filho de uma amiga ou amigo, que ela não é um indivíduo que tem vontade, que tem desejos, que tem frustrações, que quer viver experiências da maneira dela. E principalmente que tem que ser respeitado enquanto indivíduo. Eu sei que no dia a dia a gente às vezes fica perdido nessa história e quer corrigir, quer educar e quer criar da melhor maneira, e eu já conversei com vocês sobre isso num outro vídeo aqui, que é o dilema da criação, de tipo, até onde pode, até onde não pode, até onde eu tenho que corrigir, como corrigir e tudo mais. Eu entendo toda essa questão porque eu vivo ela diariamente, de hora em hora, como diria o SBT, resultado da telecena, aqui em casa, mas eu enfrento esse dilema com tamanha franqueza exatamente porque também de hora em hora eu fico reforçando o pensamento de que a Clara é um indivíduo, de que ela tem que ser respeitada, de que o tempo dela
tem que ser respeitado e as vontades dela tem que ser respeitadas. E aí eu vou confessar para vocês uma parada de criadora de conteúdo, que é quando você não consegue desligar o seu trabalho da sua família, da sua relação pessoal, e eu acredito que isso é ainda mais difícil para quem mostra a vida cotidiana, o dia a dia da família, e faz daily vlog, tipo, mostrando a rotina e etc. Porque imagina, se já é difícil para mim que mostro muito pouco isso, imagina para quem vive essa coisa. Se você não separa exatamente o que é o que, essas coisas se misturam mesmo, num ponto em que depois de anos, como é o caso da polêmica em si, a pessoa pode nem saber como separar essas coisas mais. E é aí que entra a parte que eu comecei falando nesse vídeo do constrangimento e da humilhação e da vergonha de colocar aquele ser humano, criança, pré-adolescente, para fazer coisas que virou um trabalho, que é uma questão de sustento familiar, mas que não necessariamente, às vezes, essa criança quer fazer nessa hora. Ou que, às vezes, ela está num ambiente em que ela não se sente nem confortável para dizer que não quer. Principalmente porque se ela já tem uma idade suficiente para compreender esse tipo de coisa, ela já sabe que é esse tipo de exposição que traz o sustento e o conforto para a família. E se essa sensação e a frustração de não trazer isso, às vezes já é uma coisa muito pesada para a gente, desencadeia várias questões psicológicas, você imagina para uma pessoa que está em formação. Apesar de eu achar que com 33 anos eu ainda estou em formação também, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu acho que, velho, é muito complicado, tá ligado? Eu acho que ao mesmo tempo que é muito complicado, é também uma questão de autoanálise, de avaliação pessoal, de olhar pra dentro e compreender o que tá acontecendo com você, com as suas relações mais próximas, familiares, do núcleo familiar mais próximo. E isso me fez ficar muito pensativa aqui em casa, e é por isso que eu quis fazer esse vídeo, porque eu gosto que vocês ficam pensativos junto comigo. Então, vamos só pensar, não? Vamos deixar aqui nos comentários o que vocês acham sobre essas coisas que eu falei, se você já tinha parado para pensar nisso tudo, se não, e qual que é a sua opinião no final das contas. Eu vejo vocês amanhã, que tem live aqui nesse canal, falando sobre urgências emocionais às 7 horas da noite. Então, já se inscreve aí pra você não perder. Show!